criança, ela foi lançada, né, no apartamento e foi morta. Né? Existe também um caso mais recente que a gente viu na mídia aí, né, do menino, que eu não esqueci o nome do menino, mas o ladrão, né, ele foi roubar o carro, né, e saiu arrastando o menino. O menino se debatendo nas rodas. João Hélio, né? O menino foi todo. E quando você olha, não tem como você não identificar. Se eu estiver errado, vocês me falam. Isso é uma injustiça. Sim ou não? Injustiça, não é? Injusto. É injusto. Existe uma situação também, por exemplo, quando eu vi, eu falei, Senhor, me perdoe, porque quando eu vi, fiquei muito, me senti mal. As minhas reações não foi uma reação na hora, de imediato, como Jesus. Eu analisei a situação, vendo a cena, né, de forma fria, humanista, né? Um pai que, discutindo com outro rapaz na pizzaria, e o rapaz não foi embora, ficou discutindo, ele estava com a família, e aí acabou vindo a menina de 15 anos, não sei, 14 anos, a menina entrou no meio da discussão, 13 anos, né? Aí o rapaz com a arma apontada, literalmente você vê que o cara, ele pegou a menina ficou na frente dele, ele deixou a própria filha entre ele e um cara com a arma. Já veio de um ato inconsequente e depois, eu entendo, um ato injusto. A pergunta é, vocês acham realmente, é um ato injusto? O que choca mais quem viu a cena. Ele não foi prudente, não guardou os filhos. Inconsequente, irresponsável, injusto. Porque no mínimo ele tinha que fazer assim, então, pegar a menina, botar a menina para trás e botar os peitos na frente. No pior das hipóteses. Mas o caso, por exemplo, de João Hélio, então é injustiça. Vocês concordam comigo? Quem vê a cena, vai ver a investigação, quando vai fazer aquela cena de novo, né? Você fica assim, meu Deus, que injustiça. Muitas vezes nós ficamos assim e achamos isso um absurdo. E toda a mídia, toda a população, há casos tão injustos que choca mesmo a população. Nos choca, né? Nós ficamos muito cheios de perguntas e interrogações. Mas quando nós vamos, né, avaliar a revelação bíblica, né, quando a gente vai para a Bíblia, daquilo que nós somos chamados, daquilo que nós confessamos, porque nós confessamos o quê? Que queremos Jesus. Amém? Amém. Né? Nós cantamos aí que Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E aí, nós também, sem uma revelação, temos que entender que a revelação é que confessamos Jesus como Senhor, que buscamos o propósito eterno, que buscamos o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Então não tem como abrir mão. Propósito eterno. Tá ligado? Evangelho do Reino, senhorio de Cristo e discipulado um a um. Você está bem vinculado nessa revelação. Mas quando nós vamos falar de reino de Deus, propriamente dito, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Romanos 14, 17, deixa bem claro que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas sim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, para você começar a ir em direção ao reino de Deus,
você tem que ir em direção à justiça. A justiça. A justiça, ela é algo muito amplo, que começa com o próprio sacrifício de Jesus, porque Ele, o justo, nos justificou. Mas agora, quando se fala de ação, de uma prática da igreja, agora como um corpo chamado para um relacionamento, nós temos que viver um relacionamento em justiça. Sermos justos no relacionamento. O relacionamento não é de passar a mão na cabecinha um do outro, de negligenciar o pecado um do outro, mas sim de disciplina, de tratamento, de luz. Sermos justos. Falando a verdade em amor. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Quando eu sou verdadeiro, eu estou manifestando a justiça. Então, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. E nós falamos de coisas aqui, de alguns casos, são inúmeros casos, de pessoas que têm atos injustos, atos terríveis, situações muito chocantes, e que nós confirmamos e ficamos assim, que injustiça. Que injustiça. Como pode a criança sofrer o que sofreu? Como pode a mulher tal sofrer o que sofreu? Fulano, né? A dentista lá, toda queimada. Você fica assim, que injustiça. Né? Teve uma época aí também, uns meninos tacaram fogo num índio, não sei, que estava deitado, um mendigo na beira do caminho, tacaram fogo nele. Você fica assim, meu Deus, que injustiça. Mas só que nós, amados, temos que ter um cuidado, porque nós cometemos essas mesmas atrocidades. Cometemos. Só que nós não somos revelados. Aí vivemos uma vida sem temor diante do Senhor. Mas nós praticamos essas coisas. Sabia disso? Olha só, mano. Isaías está escrito assim, ó. Porque às vezes o que choca mais, às vezes uma criança, né, quando acontece um mal com uma criança. Né? Mas em Isaías está escrito assim, ó. Um menino se nos deu. Um filho nos nasceu. Quem sabe? Está falando de quem? Jesus. Simeão, ele orava o Senhor, tinha uma vida com o Senhor. Falava, Senhor, não me deixe eu morrer até eu ter nas minhas mãos a criancinha. Eu quero pegar essa criança e levantá-la a ti, ver, os meus olhos precisam ver a salvação de Israel. E Simeão, ele almejava ver essa criança, ver o menino Jesus, poxa, e apresentar a ele, guardar ele, tocar nele, os olhos ver. Ele queria ver. Por revelação. Muita clareza do que queria. Simeão tinha essa oração, tinha uma vida com Deus e almejava no seu íntimo ter essa criança, esse menino que nos foi dado, esse menino o qual os governadores perseguiram para matar, para não chegar à fase adulta. E o Senhor, o Pai, o livrava com sonhos, livrava com revelação para escapar dessa morte. Porque ele havia de morrer, mas não dessa forma. Porém, amado, o texto que eu queria ler, quero ler no nome de Jesus, porque nós ainda não temos muita clareza do que é o reino de Deus. Não temos muita clareza do que de fato nós confessamos. Porque nós falamos aqui de homens maus que fizeram atrocidades, que fizeram injustiça. A injustiça, vamos dizer, conjecturando aqui uma injustiça ainda maior, ou no mesmo nível, mas injustiça
Já pensou, Sergiano, você, sabendo que o bandido lá arrastou o menino, bateu a cabeça do menino, fez aquela atrocidade toda, e morreu daquela forma, e você sabe disso, mas ele vem, o bandido vem e bate na sua porta, e você vê no noticiário, olha assim, não é ele, mas descobriu que é um teu amigo da infância e tal, e você também com medo, autoimagem, acaba acoitando ele, recebendo o bandido na sua casa. O que as pessoas vão saber depois quando descobrem que você recebeu um bandido desse na sua casa? Hein? E você apoiou esse erro. Hein, Meire? Seu primo Sergiano, hein? Acoitou dentro de casa um bandido. Fez uma atrocidade dessa. Eu sei quem foi que jogou lá o negócio na dentista lá, mas aí eu descubro que é um parente chegado meu. E aí eu vou e recebo na minha casa, para ficar todo mundo sabendo como é que você olha para mim. Você me olha como um amigo da justiça? Como que você me olha? Porque quem recebe o que fez injustiça é tão bom quanto o que comete a injustiça. Em Romanos, capítulo 1, verso 32 em diante, vem deixando, do 29 ao 32, ele deixa bem claro. No final, né, ele deixa assim, ó, fala uma lista de atrocidades, de pecado, aí depois ele fala assim, ó, tanto os que cometem como os que consentem, ambos são dignos de morte. Ambos são dignos de morte. Tanto o que comete como o que aceita, o que concorda, o que fica indiferente ao que comete uma injustiça, mas aqui no caso, o que comete um pecado. Porque um filho nos foi dado, uma criança nos foi entregue. Sim ou não? Ó, mas é até interessante avaliar como, meu Deus, Jesus não veio formado, 33 anos, nasceu de uma vida, teve todo um processo, todo um cuidado, perseguição sobre ele. Quantos livramentos Jesus teve, tanto quanto criança, quanto adulto? Por nós. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 25, versículo 31. Para que nós possamos saber se nós somos de fato justificados. Porque Jesus operou na cruz. Ele obedeceu o Pai. Ele era verdadeiramente, diz o soldado, este verdadeiramente era filho de Deus, o justo. Amém? Em nome de Jesus? Olha só. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com todos os santos anjos, com ele, então se assentará no trono da sua glória, e com todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer.
Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando que tivemos com fome e quando que te vimos, perdão, obrigado, Carlos. Quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Vendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade te digo, quando a um destes pequeninos não o fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ó, mano, meu Deus, não dá para falar mais nada. Precisa falar a interpretação? Precisa? Tem algum irmão fumando aí? Não. Queima esse, Senhor, está fumando. É fumaça? Misericórdia. Olha só, amados. A revelação é tão simples, tão clara. Olha só. Se você hoje não coopera, não ama o teu vizinho, o teu irmão, a tua esposa, o teu companheiro, se você não ama, se você não o trata, não o confronta, não o ama, porque, amados, o nosso Deus não é um Deus que ama e também usa vara, tá, amados? Essa expressão está errada. O nosso Deus, Ele ama abraçando, Ele ama te acolhendo, Ele ama usando a vara, Ele ama te machucando, Ele ama te tratando, Ele ama te cortando, Ele ama te cicatrizando, Ele ama pesando a mão sobre você, Ele ama levantando você. Amém? O nosso Deus é um só, a fonte é uma só. Isso é amor. Então, quando você não faz, não executa, quando você não é prático com o teu irmão, você não ama Jesus, você não é justo. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Começa em Cristo.
Cristo. Cristo nos deu o exemplo. Ele chegou para um jovem rico, cheio de qualidades, entre aspas, né? Porque as muitas qualidades, ou o seu muito conhecimento, ou a sua obediência por um pouco de tempo, não serviu para Jesus. Jesus, findando os olhos nele, o amou e disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois siga-me. Amém? Isso é amor. Ele amou e disse. Se você não diz, né, para a tua esposa, se você não diz para o teu filho, se você não ama o teu filho e não diz, você tem que aprender isso. Dizer para o teu filho: filho, eu não te recebo. Os filhinhos, né, da mamãe. Filho que insiste no pecado, o tratamento. Tem que aprender a se virar sozinho. Quer andar independente? Então, como é que você vai tratar com uma pessoa independente? Você vai ficar passando a mãozinha nela, sendo injusto, concordando com o pecado dela? Querido, a palavra para nós é um estrangeiro está na nossa casa, ele tem que seguir os ritos, o mandamento do cabeça daquela casa. Não é da mulher também não, é do cabeça da casa. Amém? Se o cabeça não anda e tem que andar como Jesus, da forma que Jesus anda, não pode ser da forma que ele pensa, é da forma de Jesus. Porque a nossa justiça, se você quer ser justo, ou chamado para viver a justiça, é a justiça segundo Deus. Porque a justiça do homem, a justiça desse mundo, é trapo de imundície. Não serve. Amém, igreja? Amém. Compreendendo isso? Nós temos que ser práticos. Por quê? Porque senão você está fazendo com Jesus o mesmo que o bandido lá fez com o menino. Você está fazendo com Jesus o mesmo que lá os garotos lá fizeram com o mendigo. Está tacando fogo. O escritor aos Hebreus diz que aquele que recai, aquele que vive a religiosidade, aquele que vive uma vida morna, porque essa é a interpretação do livro de Hebreus, capítulo 6, ele crucifica de novo Jesus. Novamente ele crucifica o Filho de Deus. Quem vive numa mornidão, quando negocia com o filho, negocia com a esposa, negocia com o esposo, e não trata, tem medo de perder, tem medo que o filho vá embora e não volte. Quem tem medo não é perfeito em amor. Quem tem medo é injusto. Quem tem medo não pratica justiça, querido. Jesus é justo. Então, para quem é avarento, pensa que Jesus, eu querer esse Jesus? Moço, conhece toda a lei de Israel, obedece pai e mãe. Meu Deus, sabe todas as leis, nunca deu falso testemunho. Ó, joia, ó. Mas Jesus falou só, não serve. Jesus, vai, você tem que abrir mão desse dinheiro, que está indo no seu coração. Nos dias de hoje, seria o quê? Para quem não conhece o reino de Deus, esse Jesus é injusto. Dinheiro legal, esse dinheiro legal seria até bom para a gente usar na própria obra. Mas, amado, Jesus não quer o teu coração dividido, teu coração contaminado, teu coração injusto. É sim, sim, e não, amado. Às vezes nós pegamos passagens bíblicas e queremos arrumar um jeitinho para tudo. Mas Jesus fala só, é sim, sim, não. Filho é chamado para obedecer. Acabou. Esposa chamada para ser submissa.
Acabou. Varão valoroso tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E acabou. O que tentar tirar desse princípio, desse fundamento, é de procedência maligna. Assim disse o próprio Jesus. Amém, amados? Então, quando você souber que alguém foi queimado vivo, alguém foi decapitado vivo, e você ficar todo dodói, avalie a sua vida. Se você não está fazendo a mesma coisa com Jesus. Talvez você está fazendo a mesma coisa com Jesus. Vamos ler o texto? Porque talvez a pessoa fale assim, será que tem jeito de crucificar Jesus de novo? Ah, mas eu não tenho toda a revelação. O que eu posso fazer é ler o que está escrito. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 6. Não quero entrar na parte aqui da explicação desse texto aqui, mas quero deixar bem simples. Esse recair aqui está falando da religião, de alguém que volta para a religião, de alguém que negocia, de alguém que é brando, de alguém que é frouxo. A gente está tratando aqui. O 6 diz assim, ó, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. Como que é isso? Mas está escrito. De novo crucificam. De novo crucificam. Quando você não ama a tua esposa, você crucifica de novo o Filho de Deus. Quando a tua esposa não submete, ela está crucificando Jesus de novo. E se você não é firme com ela, se você não é um cooperador profundo na vida, você também está sendo comparsa. Porque algum interesse você tem. Você está com medo de algum prejuízo. Porque talvez o teu problema não é a finança, mas é sexo. É não saber lidar com a adversidade. É não saber lidar com a turbulência. Não é? Não sabe lidar com a turbulência. Não sabe lidar com a tempestade. Não sabe... Está no barco, mas o barco não serve para você. Né? Mesmo Jesus estando no barco, tu pula fora, porque você não aguenta ficar na tempestade, com relâmpago. Eu tenho medo. Aí o que você faz? Você cede. Você é frouxo. Você é injusto com o teu filho. É injusto com a tua esposa. Tu não vai no profundo do negócio. Tu não define. Tu não é sim, sim, não, não. E aí, com isso, de novo, você crucifica o Filho de Deus. Amém? Tem que entender. Amados, se você pega o texto, olha só, mano. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu sozinho de madrugada eu choro. Eu fico assim, Senhor, que é isso? O que eu posso falar acerca de um texto como esse? O texto aqui, amado, vou falar, pegar lá no final do versículo 26, ele diz assim, ó, o Mateus 26, não, perdão, Mateus 25, né? 45. O Mateus 25, 45. Diz assim, ó, então lhes respondeu dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Amado, consegue compreender? Às vezes a gente vai falar isso, é um pouco complicado. Mas quando eu não faço para Meire, eu não estou fazendo para Jesus, querido. Quando eu não faço com o Carlão, quando eu faço para a Viviane, eu estou fazendo para Jesus. Então, quando eu vou louvando,
Falei com o Wando, eu estou aqui por causa de Jesus. Wando, foi com o Bruno lá, falou, né, Bruno? Meu filho, eu estou aqui por causa de Jesus. Eu vim por causa de Jesus. Eu estou fazendo por causa de Jesus. Eu me entrego por causa de Jesus. Então, se eu vou fazer o bem, tomo um tapa, louvado seja Deus. O que eu estou fazendo para quem? Para Jesus. Se eu faço para o prefeito, eu estou fazendo para Jesus. Se eu faço para a pessoa mais simplesinha, estou fazendo para Jesus. Não tenho que esperar nada de ambos. Porque da onde vem a recompensa? Para quem que eu faço? Quem recebe? O Senhor. Ó, então a gente vai, a gente oferta, a gente se entrega, nosso tempo, a palavra. Por isso que por isso tem que bater em cima dos princípios. Tá, mano? Bater em cima dos princípios. Vando, novinho, meu Deus. Mas, querido, eu tenho que chegar e tenho que saber que eu estou fazendo por causa de Jesus. Por causa de Jesus, eu sou amigo dele, quero ser amigo dele, ser pai dele, abraçá-lo, me entregar. Só que tem que ver isso. Por quê, mano? Porque a igreja, nós não vivemos de reunião. Nós não vivemos de reunião. Nós vivemos dessa palavra aqui, ó. De visitar. Visitar aqui não é visitar preso que fez tudo de errado, não, tá, mano? Ainda que podemos. Mas visitar aqui é irmãos. O contexto é irmãos que eram perseguidos, presos injustamente. Tá, mano? Familiar. Então você vai ao outro por causa de Jesus, para Jesus. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele seja dada a glória, poderio, louvor, majestade. A ele. A ele. Tudo por ele. Então, querido, não pense, não pense que se você vai por causa dele, para ele, vai receber dele, tratamento com ele, tudo com o Senhor. Mas aí não existe coluna do meio. Se você também não faz, fica na sua, não trata, não é justo. Porque o que é justiça? Justiça é tratar o outrem como ele merece. Se mereceu X, trata com X. Se mereceu Y, é Y. No reino de Deus não existe bonzinho. Não existe pular por cima do muro. Reino de Deus é sim, sim. Não, não. Então você tem que ser justo. Entendeu, Aloysio? Tem que dar a Keila segundo as suas obras. Segundo que é o Senhor. Agora, o teu papel como esposo é o teu papel como esposo. Amar, ser misericordioso. Mas, amado, nós não podemos confundir misericórdia, graça, amor com injustiça. Você dá injustiça para ser bonzinho demais. Não tratar com a verdade. Jesus não é bom demais, tá? Amém? É isso mesmo, Marcos? Jesus é bom ou bom demais? Hã? É bom, mano. Não está escrito que Jesus é bom demais. Isso aí é música de fogo pura aí dos amados aí que inventam esse negócio. Jesus é bom. Jesus não é justo demais, é justo. E nós temos que imitar Jesus, temos que ser parecido com Jesus. Então não confunda. Eu não posso confundir, porque nessa confusão muitos irmãos entram em dívida, elogia, ou sei lá, não é elogiar, mas libera o gesso antes da hora, libera da disciplina antes da hora, anda nos caminhos bem ruins, numa questão confundindo misericórdia, confundindo graça, confundindo benignidade, bondade. Tem que ter clareza, tá, amados? Porque o nosso Senhor, Ele é justo. O nosso Deus é justo. A palavra nos ensina a sermos justos. Dar ao outro aquilo que ele merece. Saiba, não existe coluna do meio.
Se você é frouxo, tá, amados? Frouxo é o contrário de apertado. Aí a Bíblia diz, se nós formos frouxos, no dia da angústia, pequena é a nossa força. Então, essa linguagem frouxa é uma linguagem bíblica. Que é o contrário de pessoa que não é firme. Volto a dizer, amados, presta atenção. No tratamento com o filho, no tratamento com o esposo, com a esposa, presta atenção. Olha só. Firme é o nível mais baixo. Firme é o nível mais baixo. A palavra é firme, é o pequenininho, constante e abundante. Firme, constante e abundante. Tem que estar ligado. Porque você é firme, nível mais baixo. Você permanece. Você continua. Você prossegue. Firme, constante, abundante. Amém, amado? No nome de Jesus. Amém. Então lembre disso. Você pode fazer as mesmas atrocidades que as pessoas fazem com o Filho de Deus. Quando que você faz isso? Quando você não vê, quando você não ama, quando você não faz para teu irmão, ou com o teu irmão. Quando você não toca no teu irmão, quando você não vai arguir o teu irmão, mas saiba que o teu filho, num nível é teu irmão, a tua esposa, num nível, é a tua irmã, e teu esposo, teu irmão. Amém? Porque você tem que viver uma vida com o Senhor, um tratamento com o Senhor, na presença dEle, com Ele, para Ele, por meio dEle, é tudo nele. Amém, amados? O reino de Deus, ele é a justiça. Não deixe de praticar a justiça com teu irmão. Não deixe de praticar a justiça com teu irmão. Porque quando você é injusto com teu irmão, você está sendo injusto com Jesus. Você está crucificando de novo Jesus. E aí, se você faz isso com o Filho de Deus, não é diferente do que você fazer ou do que os outros fazem lá com uma pessoa comum na sua vida lá de miséria, de roubo, de atrocidade, de ciúmes, que são essas coisas que levam as pessoas a essas práticas. Mas nós podemos também, sem ter uma revelação do reino de Deus, de que o reino de Deus é justiça, que o reino de Deus é paz, de que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Porque se você há de medir por essas coisas, se não tem alegria, e você trata como se tivesse alegria, você está sendo injusto. Porque o reino de Deus não está sendo manifesto. Se você diz que tem alegria, tem paz, sendo que não tem. Você libera algo dizendo que há paz, e no fundo não tem paz. Nos corações, você tem que julgar. Amados, somos chamados para julgar. Tem que julgar. Poxa, eu vou, não, tá tranquilo, vamos fazer isso aqui. Eu falo com a minha esposinha lindinha aqui. Vamos fazer isso aqui. Tá tranquilo. Aí ela, amado, nem franziu a testa. Não franziu a testa. Ela não franziu a testa. Tipo, não. Eu simplesmente falei, vamos fazer e tal. E ela ficou natural. É para não fazer. O que o reino de Deus é? Justiça, paz e alegria. Essas três coisas não tem como separar elas. Não tem como separar. Justiça, paz e alegria. Não se separa. E aí, ela não manifestou alegria. Amado, é para não fazer. Mas às vezes a nossa
frouxidão. A nossa revelação é tão pouca que nós ainda tentamos. Não, às vezes a esposa fala assim, não, mas que você, talvez que não vai dar certo. Não, dá sim, porque, olha, isso aqui, não, vai vir um dinheiro dali e tal, pá. Você não teve revelação, a esposa acabou também sendo engolida pelo teu lábia, ou você é engolida pela lábia da tua esposa, e aí acaba andando num caminho onde não tem justiça, onde não tem paz, aonde não vai gerar alegria. Hoje estava com uma pessoa até entender que se alguém, quando um marido, enfim, quando alguém trai, quando o filho está lá todo emburrado, cheio de coisa, saiba que você errou, querido. Na caminhada, você errou. O amor não falha. Amor não falha. Quando um filho vai embora, quando o filho vai, aqueles problemas tudo, é porque nós não amamos. É porque nós não andamos em justiça. É porque nós não seguimos a regrinha da paz. No fundo a gente... Então tem que ter clareza. Tá, mas tem que ter clareza. A gente está falando aqui. Por quê? Porque nós podemos tentar driblar a paz. Sabia disso? E aí, nunca parei para analisar isso, não vou falar, mas nunca parei para analisar isso. Mas alguém disse que o diabo, nos seus sinais e prodígios aí, ele imita tudo, ele faz tudo. Deus faz um negócio e faz também. Deus faz tudo. Sinais e maravilhas para enganar. Eu nunca parei para imaginar isso. Eu penso que tem um pouco de verdade. Mas uma coisa, alguém disse que o diabo não tem como ele imitar, não tem como ele trazer uma coisa que se chama paz. Amém? Então, querido, se não tem paz, não entra não. Porque também quando tem a paz, só o Senhor. A paz é a paz do Senhor. O Senhor, Ele é o dono da paz. Ele ministra a paz em tudo que você vai fazer. Em tudo que você vai fazer. Eu costumo usar como exemplo a questão da paz. É quando alguém que dirige, vai fazer uma ultrapassagem perigosa, vamos dizer assim. Aquela tensão, ainda mais quem tem um carrinho 1000 aí, vai fazer ultrapassagem perigosa, o coração tum. Já vivi isso, hoje não vivo isso mais, estou bem tranquilinho para ultrapassar hoje. Mas assim é na vida. Não é para fazer uma coisa, a pessoa quer ir, ultrapassa a paz. Tem que aprender a morrer. Nós temos que aprender a ficar sem. Nós temos que aprender a nos quietarmos, ficar quieto. Nós precisamos aprender a ficar no quarto. Nós precisamos aprender a ficar dentro de casa. Queridos. Nós temos que aprender, não, o Senhor falou hoje, não vou sair não. Não estou com paz para sair hoje. Eu vou para a palavra, vou orar. Nós precisamos aprender esse negócio. Paulo deixou bem claro isso. Paulo fala que uma porta muito grande se abriu para pregar o Evangelho, mas contudo não houve paz. Ele fala o termo coração, algumas traduções traz espírito. Não houve paz no espírito dele. E ele foi e passou aquela cidade. Não foi. Ele fala por quê, ele explica por que não houve paz. Porque ele não achou ali o seu filho Tito. Ele não achou o companheiro, não achou o Tito ali. Ele falou assim, opa, estão querendo ouvir o Evangelho, a porta é grande, opa, tem como eu entrar, tem como eu passar, mas eu não vou entrar porque não tem paz. Para pregar o Evangelho, gente querendo ouvir, ele não teve paz. Deixa eu dizer que a porta muito grande foi aberta no Senhor. No Senhor. Porta no Senhor. Entendeu, amados?
Então nós vamos saber que nem toda porta aberta é para nós entrarmos. Você pode entrar numa porta injusta. Você pode arrumar um problema com Deus. E Pedro fala assim, ó, que a pior coisa que tem é nós nos acharmos lutando contra Deus. Amados, seguir a paz. Segue a paz. Busque a justiça e segue a paz, como os Hebreus dizem. Busque a justiça e segue a paz. Busque a paz. Dá mãos com a paz. Dá mão aqui, cara. Fala assim, dá mão com a paz. Em Provérbios fala, nós temos que abraçar, dar mão, a paz e a sabedoria e caminhar. Então, queridos, grava bem. Você tem um filho que foi entregue. Jesus está aí. Nós não cantamos? Cristo vive em mim. Ele está aí. Você pegar, você precisa saber o que você está fazendo com o Cristo que está dentro de você. Você precisa saber o que está fazendo com esse tal de reino de Deus. Você precisa saber o que está fazendo com o teu companheiro, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho. Porque quando você faz a qualquer um deles, você está fazendo ao Senhor. Mas se você não faz, você está sendo injusto, você também está sendo injusto ao Senhor. Amém, querido? Amém. Creia nisso, no nome de Jesus. Saiba que o reino de Deus é um reino de promessa, porque justiça, se você anda em justiça, se você anda na paz, respeitando a paz, o escritor aos Colossenses, ele diz que o árbitro, o juiz é a paz. Se você obedece esse juiz, obedece esse árbitro, então você tem uma promessa. Qual que é a promessa? É a alegria do Espírito Santo. Amado, a alegria do Espírito Santo. Nada compra isso. Nada compra uma pessoa com a alegria do Espírito Santo. Não existe nada que substitua. Amém? Em nome de Jesus, creia nisso. Oh, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra, Senhor. Pai, crendo que o Senhor é um só Deus, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que opera em cada um de nós. É um só Pai que cuida, que trata com cada um de nós. É um só Espírito que habita, que move, que preenche, Senhor, o interior de cada um de nós, Senhor, de cada pessoa nesse mundo, Senhor. É só um Senhor, é só um Deus e Pai que opera em todos, Senhor. Por isso que o Espírito Santo, Ele quer que nós também sejamos unidos, mas num só amor, numa só justiça, numa só vida, num só querer, numa só vontade. A tua vontade, ó Pai, nos ensina, Senhor, a morrer. Ó Pai, às vezes nós não queremos morrer, Senhor. Às vezes nós queremos ficar vivos com as nossas vontades, com o nosso querer. Pai, nós somos tão cheios de reservas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja seja revelada, Senhor. Que a tua igreja seja, Senhor, absorvida, Senhor, por essa revelação. Pai, no nome de Jesus. Pai, porque nós precisamos tirar, Senhor, todas as cerimônias, Senhor. Pai, todas as solenidades, Senhor. Pai, nós pensamos que solenidades, que cerimônias, Senhor, são aquelas grandes, mas existe também as cerimônias pequenas, Senhor. Oh, Pai, a religiosidadezinha, a qual nós fazemos, Senhor, quando almoçamos, quando acordamos, quando deitamos. Às vezes nós oramos, falamos, Pai, mas não é a verdade do nosso coração. Não é, de fato, a paz do nosso coração. Não é a justiça, Senhor, porque a justiça, ela é prática, Senhor. Pai, nós precisamos ser revelados. Nos revela, Senhor, que a fé sem obra, ela é morta. Que a fé sem obra é morta. Não adianta nós nos ajuntarmos, Senhor, e ajuntar para o mal, ajuntar sem fé,
justiça, ajuntassem paz. Oh Pai, traz revelação no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque a alegria, ela é notória, Senhor. A alegria, ela é notória, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a tua igreja, Pai. Obrigado.